Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Essa semana, gente, aconteceu tanta coisa, que eu consegui juntar aqui, resumindo, são 52 páginas de notícia. É claro que eu não vou conseguir comentar tudo isso, mas depois a gente publica aquela resenhazinha no Mídia Sem Máscara e vocês têm acesso a esse pacote de informações que jamais obterão na mídia brasileira e nem mesmo na grande mídia americana. Olha, o que está... Quando um dia, daqui 2, 3 séculos, se sobrar alguém no planeta, escrever a história do século XX, o episódio mais importante é exatamente a concentração da mídia em poucas mãos que aconteceu ao longo dos últimos 30, 40 anos no máximo. Isso aí é bem explicado pelo Daniel Sturlin no livro sobre o grupo Bilderberg, um livro de leitura indispensável. Então, essa concentração permitiu que a mídia mundial se tornasse de uma uniformidade acachapante e automaticamente se transformasse, por exemplo, num instrumento de engenharia social como nunca houve antes no mundo. Quer dizer, o advento do império mundial da mentira pressupõe exatamente essa concentração e a possibilidade de você controlar o fluxo de notícias. Não que, preste bem atenção, não que alguma empresa consiga controlar a totalidade do que sai nos seus jornais ou canais de televisão. Isso é absolutamente impossível. Sempre vaza alguma coisa. Então, porque eu vejo que muitos analistas de mídia no Brasil, sobretudo conservadores, eles têm, às vezes, um enfoque que é quase que de teoria da conspiração. Quer dizer, cada vírgula que sai no jornal, eles acham que é calculado pelo dono do jornal para provocar um determinado efeito. Houve até uma tese de que a minha presença no Globo tinha sido calculada para pressionar o Lula, para obter determinado efeito, um dinheiro do BNDES, uma coisa assim. Essas teses são inteiramente absurdas. No caso, por exemplo, da minha presença no Globo, o emprego que eu obtive ali foi devido a um diretor do Globo, um específico, e, embora fosse sujeito conservador e destoasse do conjunto, por antiguidade, ele tinha um certo poder ali. O sujeito exigiu a minha presença e os caras tiveram que me engolir. Na hora que o homem aposentou, o meu emprego não durou mais 2 minutos. Isso é toda a explicação da minha presença no Globo. Agora o pessoal começa a fazer estudos de engenharia como se cada palavra que saísse no jornal fosse controlada. Bom, isso aí mostra, em primeiro lugar, a falta de prática. As pessoas não sabem como se faz no jornal. É absolutamente impossível você controlar tudo o que sai. Então, sempre sobe uma brechinha para dizer alguma coisa. Mas, no todo, o jornal não funciona pelo controle de cada palavrinha, de cada mensagem. Funciona pelo efeito do todo. Por exemplo, a Folha de São Paulo, de vez em quando, ela noticia que foi cometida uma violência em Cuba ou na China, alguma coisa assim. Como a próxima notícia a respeito só virá dali 4 anos, você pensa que aquelas coisas acontecendo naquele dia por uma exceção, entendeu? No jornalismo existe um negócio que chama suíte. Suíte é a continuação das notícias, quer dizer, você continuar rastreando acontecimentos do mesmo tipo e publicar habitualmente notícias sobre aquilo. Ora, se você publica uma notícia de que, 70 prisioneiros foram mortos numa prisão chinesa, mas todo dia você publica que botaram uma cueca na cabeça de um prisioneiro em Guantánamo, a impressão que sobra no conjunto é que Guantánamo é muito pior do que as prisões chinesas. Então, o controle do fluxo de informações é assim, é por estatística, não é por... Num jornal é impossível você controlar, porque o jornal é feito muito rapidamente. O tempo de redação de notícias do jornal é uma coisa assim, alucinante, então ninguém pode controlar aquilo. No tempo da censura do Brasil, que eu trabalhava ali na editoria de política do Jornal da Tarde, o editor era o Miguel Jorge, que depois fez uma carreira no banco, hoje então é um homem de sucesso, largou essa porcaria de jornalismo e foi fazer coisa melhor. Mas era um sujeito de grande talento, e eu era um dos subeditores ali. No tempo da censura, tinha um censor sentado na portaria do jornal, a gente conseguia fazer passar tanta coisa, o homem nem percebia. Agora, imagina se você será possível controlar todo dia. Então, o controle é feito por média estatística, pelo efeito global. Tá certo? Então, vamos dizer, os nossos intérpretes de mídia,
frequentemente ficam lendo intenções ocultas das empresas jornalísticas por baixo de cada linha que sai. Isso é assim, amadorismo, gente, não se faz assim. Né? Então, mas esse controle geral, ele existe a tal ponto que o efeito total é de um controle absoluto sobre a opinião pública. Controle não no sentido de fazê-la acreditar isto ou aquilo, mas no sentido de fazê-la não enxergar determinadas coisas. Quer dizer, aquilo que não sai num jornal, bom, pode sair no outro, mas aquilo que não sai em nenhum, então, praticamente não existe, não é aceito dentro da discussão pública. Né? E vou lhes dar um exemplo. Recentemente, o governo do Sr. Obama lançou um alerta aí para as organizações policiais que aquelas pessoas que estavam fazendo passeatas contra os impostos ou contra o novo sistema de saúde eram terroristas virtuais e que deviam ser vigiados estreitamente, né? Então, e também essas pessoas que fazem passeatas pró-vida, contra aborto, então, são pessoas perigosíssimas, segundo o governo, e a polícia tinha que estar de olho nesses caras, né? Agora, esta semana aparece um sujeito, né, dentro do quartel de Fort Hood, né? O camarada é o seguinte, ele participava da mesma mesquita que era frequentada pelos caras do 11 de setembro. Antes dele cometer os assassinatos, que ele matou 11 soldados e feriu outros 31, ele se despediu dos vizinhos, quer dizer, ele estava consciente de que ele ia morrer durante a operação. Na verdade, não morreu, levou uns balaços lá, mas está no hospital. E né, ele, pouco antes, tinha escrito ali que algo em favor dos homens-bomba, dizendo que eles eram tão heróicos quanto os soldados do outro lado. Tinha escrito, se manifestado várias vezes, dizendo que os muçulmanos tinham obrigação de resistir aos americanos. E na hora de cometer os assassinatos, ele grita Allahu Akbar. O cara faz tudo isto e daí começa meticulosamente a dar tiro nos seus companheiros de quartel, matando 11 e ferindo 31. 13. E matando 13 e ferindo 31. No entanto, em nenhum jornal você verá a expressão crime de ódio e muito menos ato terrorista. É claro que foi as duas coisas. É evidente que ele matou aqueles camaradas enquanto muçulmano que tem ódio aos americanos. Tá certo? E é evidente também que ele agiu exatamente como um homem-bomba, fazendo um atentado pronto para morrer naquele momento. Né? Morrer e ir para o céu islâmico, segundo a cabeça dele. Então é evidente que foi um ato terrorista e um crime de ódio. No entanto, essas expressões não apareceram em parte alguma. Tá certo? O Obama, quando fez um discurso a respeito, mencionando de passagem, como se fosse um acontecimento banal, não é isso? Ele se limitou a dizer, não, nós estamos aqui, nós nos solidarizamos com as famílias, estamos com dó de todo mundo, etc, etc. Não mencionou o aspecto político da coisa, não mencionou que foi um ataque terrorista, não mencionou sequer que o camarada era muçulmano. Então, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma coisa inteiramente absurda. Né? Então, é claro que está havendo aí, vamos dizer, uma supressão premeditada, como houve no Brasil, né, com o Foro de São Paulo, que foi ocultado durante 16 anos. Por exemplo, a supressão, a proibição de uma notícia, essa é uma coisa simples de se fazer em jornalismo. Vocês simplesmente instruem os editores e falam, qualquer matéria que chegar aí sobre o assunto tal, você joga no lixo. Isso é facílimo de controlar. O controle negativo, quer dizer, supressivo de notícia, é muito mais fácil. Agora, você orientar cada palavra, cada giro de estilo, cada insinuação, fala, não, isso aí só na cabeça do observador paranoico. Isso não dá para fazer na prática. Suprimir uma notícia é a coisa mais fácil do mundo. Tá certo? E suprimir certas expressões, certos enfoques, olha, por exemplo, é proibido dizer que isso aqui é um ato terrorista. Pronto, se aparece a expressão ato terrorista, o copyright corta imediatamente. Tá certo? Então, cortar notícias é a coisa mais fácil em jornal. Né? O falecido jornalista Gondim da Fonseca já dizia, naquele tempo, o jornal ganha pela notícia que não sai. Tá certo? Então, hoje em dia, isso está mais claro do que nunca. Só que antigamente aquilo era, vamos dizer, uma exceção e
denotavam a desonestidade no jornalismo. Mas esse que antigamente era considerado desonestidade, hoje é a norma jornalística estabelecida. E como existe uma velhíssima regra em historiografia, que a difusão dos fatos provoca novos fatos, é claro, se você não recebe informação de que algo está acontecendo, você não reage de maneira alguma. Tá certo? Então, a difusão dos fatos é causa de fatos. Então, como existe quase essa lei em historiografia, então é claro que você, controlando o fluxo de notícias, não controlando em minúcias, mas controlando estatisticamente, você controla estatisticamente o conjunto da atividade política no país. Quer dizer, a não ser só quem não está sob o controle da mídia, é aquela parcela da população que já se desiludiu com a mídia, com a grande mídia, e que usa outras fontes de informação, entre as quais eu. Tá certo? Quer dizer, eu não. Qualquer coisa que saiu no New York Times, para mim, olha, é a mesma coisa que vale o mesmo com peido. O New York Times disse isso, a CNN disse aquilo, a NBC disse aquilo mais, o Estadão disse não sei o quê. Tudo isso, para mim, é, sabe, peidar na água. Não estão falando nada, absolutamente nada. Quer dizer, eu procuro sempre as fontes primárias, quer dizer, os documentos originais. Quando não tem, então o que a gente faz? A gente procura a informação na internet sobre as mais variadas formas possíveis, para você ter uma ideia de como é que as pessoas estão vendo a coisa desde seus vários ângulos, não é isso? Então, no caso aqui, a coisa é evidente que se tratou de um ato terrorista e é evidente que há um esforço de ocultação. Porém, pior do que o esforço de ocultação, nós podemos relacionar isso com outro fato que também não foi noticiado em parte alguma da grande mídia. É o seguinte, teve dois fulanos aqui que arrumaram um emprego sob nome falso na principal entidade islâmica americana, que é a CAIR, e ficaram lá uns meses coletando documentos e depois escreveram um livro chamado The Muslim Mafia, a máfia muçulmana, que mostra que esse pessoal dessa entidade estava infiltrado em todos os escalões do governo, estava espalhando propina para tudo quanto é lado, e que, enfim, aquilo já era um câncer que tinha entrado dentro da estrutura do Estado americano e que controlava ali uns bons 15 a 20% da máquina. Pouco tempo atrás, conversando com um amigo meu, eu disse para ele que o meu filho estava pensando em entrar nas Forças Armadas, uma coisa assim, e ele disse, olha, eu pensaria duas vezes, ou pelo menos advertiria ele para tomar cuidado, porque os oficiais americanos que estão no Afeganistão e Iraque estão tudo, muitos deles, um grande número, está tudo vendido para os árabes. O pessoal da Arábia Saudita manda dinheiro lá e solta propina para todos eles. De maneira que o seu coitado do soldado que defende um terrorista, o comandante ele vai perseguir ele. Então você fica lá de mão amarrada e numa situação absolutamente constrangedora. Eu achei que ele estava exagerando. Quando eu li o livro da Muslim Mafia, eu vi que não é assim. E agora, com esse camarada, Malik Nadal Hassan, né, eu vi que a coisa é exatamente assim. Porque você veja, o camarada, ele estava sob investigação do FBI, porque ele havia trocado uns e-mails, umas mensagens, aliás, entrou numa lista de discussões a favor dos homens-bomba. Não está muito comprovado essas mensagens são dele, mas de qualquer modo o cara estava sob investigação. E, ao mesmo tempo, ele tinha sido designado para ir servir no Afeganistão. Quer dizer, como é que você manda um sujeito que está sob investigação, um cara que é um óbvio risco de segurança, como é que você manda o cara para o fronte de batalha, meu Deus do céu? Quer dizer, claro que isso acontece, é porque o chefe dele também estava comprado. Tá certo? Porque tem coisas que ninguém faz por ignorância. A ignorância, dentro da profissão especializada, tem um limite. Você pode ser ignorante até um certo ponto. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa. Olha, se você toma um táxi em São Paulo, tá certo? E diz para o sujeito, nós vamos na rua 231, em Vila Inhocunyé. O cara pode não conhecer. Agora, se você disser, vamos para a Praça da Sé, ele perguntou onde é. Então é claro que o sujeito não é motorista coisa nenhuma. É claro que ele roubou o carro e está ali no lugar do motorista. Do mesmo modo, né, um comandante de militar, ele não pode ignorar uma coisa dessa. Ele não pode ignorar que um seu subordinado está sendo investigado pelas autoridades do seu país e mandar o cara para o fronte de batalha. Isso não acontece.
Então você vê que essa infiltração está acontecendo mesmo. Esse camarada, ele não era um qualquer, ele era um major médico do Exército, meu Deus do céu. Quer dizer, é um oficial de alta patente, major, é muita coisa, né? Ele não era um soldadinho. Então, como é que esse sujeito chegou a major? Né? Chegou porque é o seguinte, ele é muçulmano, então não pode ser investigado. Não podemos falar meia linha contra ele. Ou seja, que o Obama acaba de nomear para a Corte de Apelação, que assim, é um escalão abaixo da Suprema Corte, um juiz que sentenciou, praticamente legislou, várias vezes, e em cerimônias públicas, você não pode rezar em nome de Jesus, mas você pode rezar em nome de Allah. Quer dizer que se o sujeito faz uma prece muçulmana, é legítimo. Se faz uma prece cristã, você perde o emprego ou vai para a cadeia. É esse cara que o Obama escolheu para a Corte de Apelação. O Obama está enchendo de muçulmano a administração federal. Muitos desses muçulmanos são ligados à CAIR. Né? Agora, o pior ainda é o que acontece com esse caso da Acorn. A Acorn é aquela ONG que distribuiu milhares de títulos de eleitor falso para eleger o Obama. Depois se descobriu 1001 crimes na qual essa entidade está envolvida. Né? E a entidade está sob investigação no Congresso. Né? Ao mesmo tempo, o Obama, em vez de cortar imediatamente as verbas federais que são dadas para essa ONG, não, ele aumenta a verba e põe mais gente da Acorn na administração federal. Quer dizer, ele está fazendo a mesma coisa que o comandante desse Nidal Hassan fez, que ele está sabendo que o sujeito é suspeito, e aí que você promove o cara. Então, vai dizer que o Obama fez isso por ignorância, por distração, então faça-me favor. Quer dizer, é impossível o presidente ignorar que a ONG que trabalhou para a campanha dele está sendo investigada no Congresso. E que, enquanto está sendo investigada, até por uma medida de precaução, ela não deve receber verbas federais. É a mesma coisa que acontece no Brasil com esse MST, que está sendo investigado por isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Está certo que já praticou não sei quantos crimes, inclusive crimes de morte, que não é de hoje que faz isso. Eu cheguei a ver no Rio Grande do Sul um caso óbvio de tortura, em que um sujeito traiu, entre aspas, o MST. Os caras amarraram o fulano numa árvore e estupraram a mulher dele na frente dele. Isso aí já foi. 15 anos atrás eles já faziam isso. Né? Então, a coisa é sob investigação, ao mesmo tempo o governo soltando dinheiro para os caras, e soltando. Será que é por ignorância que faz isso? Fala, ora, a ignorância tem limite. O que não tem limite é a safadeza. Né? Então, o fato é o seguinte, é que o sistema da traição está instaurado aqui nos Estados Unidos, no Brasil, então nem se fala. Né? Esta semana noticiou-se que foram aumentados os poderes do ministro da Defesa e os comandantes militares, então, já nem se reportam mais diretamente ao presidente. Eles têm que falar só com o ministro. Quer dizer, foram rebaixados mais uma vez. Quando se criou o Ministério da Defesa, eu na época escrevi, isso aí é simplesmente para rebaixar o estatuto dos comandantes militares. Antes tinha o estatuto ministerial, participavam das reuniões do ministério. Agora não. Agora eles ficam do lado de fora, tá se chupando o dedo, que nem criancinha, enquanto fica lá um civil qualquer, um petista qualquer, um vagabundo qualquer, um politiqueiro, né? Vagabundo, chinfrim, né? Lá dentro da reunião ministerial, e depois transmite para os comandantes as instruções, e eles batem continente, sim senhor, sim senhor, sim senhor. A coisa piorou quando botar no ministério esse desgraçado desse Nelson Jobim. Nelson Jobim é o sujeito que pronta a Constituição, votada a Constituição pela Assembleia Nacional Constituinte, meteu na Constituição 2 artigos por conta própria na calada da noite. O sujeito que faz isso, é óbvio, que cometeu um crime monstruoso. Ele traiu o país inteiro, ele tinha que perder a carteirinha da OAB, ele não pode exercer a advocacia. Esse sujeito, depois disso, virou ministro da Justiça, agora ministro da Defesa. O que é isso, pô? E é a esse cara que o governo então deu poderes aumentados, e os comandantes militares todos batendo continuam, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ou seja, hoje em dia, quando eu vejo um coronel, eu sei que eu estou conversando na mais elevadas hipóteses, um coronel, quando eu vejo um general, eu sei que na mais elevadas hipóteses, estou conversando com um sargento. Porque é uma pessoa que não tem autonomia mental nenhuma, não tem conhecimento, e está lá, né, beijando o pé de Hugo Chávez, Lula e essa gente toda. Ora, quando recentemente o Supremo Tribunal Federal mandou caçar um determinado deputado e o Congresso se recusou a fazer,
Então é claro que você não tem mais harmonia entre os poderes. A harmonia entre os poderes foi rompida, não há mais ordem constitucional no país. Nestas horas, as Forças Armadas têm obrigação de interferir e botar ordem na coisa. Chegar a dissolver o Congresso, demitir os ministros do Supremo e falar, não, vamos fazer nova eleição, porque esses aí não estão funcionando, eles não estão cumprindo a lei, não estão cumprindo a Constituição, e cada um acha que pode fazer o que bem entende. Então não pode ser assim, nós temos que fazer uma nova Constituição e novas eleições gerais. As Forças Armadas têm obrigação de interferir nessa hora. Agora, eles estão vendo que isso acontece, que não há mais ordem constitucional, mas, no entanto, o espírito de subserviência é superior ao amor que ele tem pela Constituição e pela missão constitucional das Forças Armadas. Tanto que recentemente teve aquele general, parece comandante da Amazônia, que diz assim, o narcotráfico não é de maneira alguma um problema de segurança nacional. Fala, bom, o que ele pensa que é narcotráfico? Ele pensa que narcotráfico é só vender cocaína? Não, o narcotráfico é a Farc, meu filho, é a organização política poderosíssima, uma organização militar que tem mais poder, mais dinheiro e mais poder do que vários exércitos da América Latina somados. Ou seja, o narcotráfico é instrumento de uma ação, de uma intervenção estrangeira dentro do território nacional, por exemplo, treinando esses bandidos do PCC para que coloquem cidades inteiras sob o regime do terror. Fala, bom, mas se isso não é um problema de segurança nacional, eu não sei o que é um problema de segurança nacional. No entanto, quando o camarada diz que nem isso é um problema de segurança nacional, fala, bom, então também a ruptura entre os poderes não é nenhum problema constitucional sério, nós podemos todos ficar em casa dormindo. Do mesmo modo, o nosso empresariado faz questão de se anestesiar diariamente para não perceber a sua própria situação. Hoje em dia, meu filho, você sabe como é que se solta a nota fiscal no Brasil? O computador da sua empresa está diretamente ligado à Receita Federal. Quando você vai, aqui vendi um pirulito, imediatamente a Receita Federal é comunicada e quem emite a nota fiscal é a Receita Federal, não é você mesmo. E já cobra o seu imposto na hora. Ou seja, você não tem mais controle sobre a aplicação do seu capital. Porque a decisão de quando pagar um imposto é uma decisão fundamental para o empresário. Ele pode, no momento, querer alocar aquela parcela de capital para uma outra finalidade. Vamos supor, você está lá e ia pagar imposto, daí o empregado seu quebra a perna na fábrica. E você tem que ir lá pagar o tratamento do sujeito. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o governo já tomou o seu dinheiro. Quer dizer, ele define o timing da aplicação do seu capital. Isso quer dizer, o empresariado brasileiro já se transformou em agente terceirizado do governo. Isso é uma forma de comunismo muito mais requintada do que Lenin poderia ter concebido. Porque na perspectiva leninista, as fábricas são encampadas, as empresas particulares são encampadas, e os seus diretores se tornam funcionários do governo. Isso quer dizer que se eles fizeram alguma burrada, a culpa é do governo, a responsabilidade é do governo. No novo sistema, não, você não emprega o sujeito, você terceiriza. Pega um agente autônomo e diz, você está aí terceirizado, você tem aí uma fábrica de sapato, essa é uma fábrica de camisinha, então agora você passa a ser um agente terceirizado. Isso quer dizer o seguinte, se der tudo certo, a economia vai bem, o mérito é do governo. Se der errado, é culpa do empresário. Então o empresário está ali, ele tem o direito de pagar 50% de imposto, na hora que o governo quer, não na hora que ele quer, ele não tem o direito de fixar o preço dos seus próprios artigos, ele não tem o direito de controlar o timing da aplicação do seu capital, e enfim, ele não tem direito nenhum. Ele tem direito a ganhar um dinheiro, ele vai. Alguma coisa ele vai ganhar, quer dizer, o serviço é bem pago. Né? E, volta e meia, como eles criaram uma legislação fiscal que é impossível de cumprir, então todos esses agentes terceirizados já estão, a priori, criminalizados. Você pode prender qualquer um deles a qualquer momento. E o empresariado vai se acomodando com isso e achando até tudo lindo. Por quê? Eles não são verdadeiramente empresários, eles não gostam da liberdade de mercado, eles não gostam do risco, eles querem a segurança. Então agora eles têm a segurança, o governo controla eles e dá um dinheirinho para eles. Né? Agora, para não dizer que está tudo perdido no mundo, eu sei que esta semana as piores previsões com relação a Honduras, que eu jamais subscrevi,
acabaram todas dando errado, evidentemente, né? Então, todo mundo achou, não, a OEA vai lá, vai esmagar Honduras, Obama vai esmagar Honduras, etc. E eu, desde o início, falei, isso é impossível de fazer. Você não pode, com uma comissão estrangeira, você controlar a opinião pública de um país inteiro. Não dá. Quer dizer, os hondurenhos estão querendo matar o tal do Zelaya. Falando, não tem comissão da OEA que faça eles mudarem de cabeça. Ah, mas e sanções econômicas? Sanções econômicas torna pobre um pouco mais pobre um povo que está acostumado a ser pobre. Quer dizer, ninguém vai mudar de ideia por causa disso. As sanções econômicas estão para diminuir em 6% o PNB. O PNB de Honduras, fala, eles podem sobreviver a isso, podem sobreviver a muito mais. Então, eu sempre disse, Honduras vai ganhar a parada. Esta semana, quando finalmente fizeram um acordo, nós admitimos a hipótese de discutir a volta do Zelaya ao poder. Então, alguns analistas conservadores disseram, pronto, está tudo perdido, os caras ganharam, etc, etc. Eu, desde o início, falei, não é nada disso, mas não é nada disso. Então, o Micheletti agiu da maneira mais sábia que ele podia fazer. Porque para que ele vai continuar discutindo, se opondo à volta do Zelaya ao poder, se o mandato do Zelaya termina em um mês? E se você topa discutir o assunto, enquanto você está discutindo, acabou o mandato dele. Quer dizer, ele não vai voltar ao poder em hipótese alguma. Então por que você vai dizer não para um sujeito que está, por assim dizer, fisicamente impossibilitado de obter o que ele quer? Então, tem que fazer exatamente o que o Micheletti fez. Ah, você quer discutir a sua volta no parlamento? Pois não, vamos discutir. Enquanto a gente está discutindo, o seu mandato acabou. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? Quem Oi, é? Olavo, tudo bom? Tudo bom? É André, de Americana. Tudo bom, exceto a gripe suína. Faz uma semana que eu estou dormindo 23 horas por dia. Acordei hoje. Nossa. Diga. Olavo, desculpa interromper o programa, mas é para aproveitar que o senhor está comentando sobre a América Latina. A semana passada, um colega ligou falando sobre a decisão da Corte Constitucional da Nicarágua, né, de declarar inconstitucional a proibição de reeleição, né? Sim. No que está correto, né? Formalmente, de fato, a Constituição pode ser alterada. Mas é que a decisão é materialmente tão absurda, né? Que diz que ela é baseada no sentido de que a proibição de reeleição viola direitos humanos do presidente da República. Né? Meu Deus do céu. O que significa que o presidente da República só é plenamente humano enquanto presidente da República. Claro, claro. Se você não pode se reeleger, ele perde a sua condição humana, ele vira macaco. É nessa base de argumentação que a Corte Suprema da Nicarágua decidiu pela possibilidade de reeleição. Então, a decisão é formalmente correta, mas materialmente ela é criminosa. Claro, mas não tem nem dúvida. Mas na hora que o sujeito me avisou aquilo, falou, não, é possível você voltar atrás nisso, porque a proibição da reeleição não faz parte da Constituição, é uma emenda constitucional. E a emenda pode ser, de acordo com a própria Constituição, as emendas podem ser discutidas. Tá bom, então está formalmente correto. Mas vamos dizer, a substância da coisa que está sendo discutida, né? Então que foi um procedimento golpista, evidentemente foi. Exatamente. Outra coisa, Olavo. Né? Então, você vê, a velocidade com que se montou esse sistema internacional de proteção ao esquerdismo e ao terrorismo islâmico é uma coisa monstruosa. E isso não teria sido possível sem a unificação da mídia. Hoje o que se discute em sede de direito constitucional já é exatamente termos gramscianos mesmo, de quais são os limites de alteração da Constituição sem que seja necessário mudar uma palavra do texto. Bom, mas isso é uma técnica que eles vêm desenvolvendo há muito tempo. Você não muda o texto, você muda a interpretação. Você faz com que o não queira dizer sim e o sim queira dizer não. Toda a técnica desse tal do direito alternativo é isso aí.
É. Peraí, tem mais gente aí na linha. Ah, tá certo, então, Olavo. Obrigado. Obrigado. Tchau. Alô? Olá, tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Aqui é o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme? Isso, o Pereira, como eu sou conhecido por aí nos Estados Unidos. Olavo, bom, você já deve ter falado disso, né, que hoje é o aniversário de 20 anos da queda do Muro de Berlim, mas, bom, você não falou ainda, eu gostaria de pedir que você falasse, depois você já falou, eu escutei pela gravação, acabei de chegar. A minha pergunta é a seguinte, o Platão diferenciava 3 tipos de governo, a aristocracia, né, que era um deles, o outro era o que ele chamava de democracia, mas alguns traduzem como demagogia, e o outro é a república, que seria uma saudável mistura dos dois, sendo corrida separada. No começo da República Americana, funcionava mais ou menos assim o Congresso bicameral deles, né? O Senado seriam os aristocratas e a casa, né, a House of Representatives eram os comuns, né, equivalente àqueles comuns na Inglaterra, mesmo que na Inglaterra. A Câmara dos Lordes, né? Isso, é equivalente na Inglaterra, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. O senhor acredita que a transformação de tudo numa Câmara dos Comuns estaria ligado à decadência da democracia e por exemplo, a coisas como as leis que têm sido aprovadas nos Estados Unidos, tem alguma ligação com esse fim da parte aristocrata do governo? A concepção originária mesmo da ideia bicameral já se perdeu. Quer dizer, você tem uma Câmara Popular que agrupa as preferências para esse momento. E você tem uma outra Câmara superior que vai vetar as decisões. A primeira que representa um poder mais estável. Quer dizer, em princípio seriam pessoas mais velhas, pessoas mais representativas do mais estável da sociedade. Então você teria a Câmara dos Deputados como um agente democrático e o Senado como um agente democrático. Essa é a concepção originária. Quer dizer, o equilíbrio entre a força de mudança e a possibilidade é a base da sociedade. Essa concepção já se perdeu completamente. Quer dizer, no Brasil o pessoal já não entende porque tem que existir Senado. Então, o que se quer hoje mesmo é uma Câmara única que represente apenas as pressões populares do momento, instigada, por sua vez, pela grande mídia, por essa rede de ONGs, que, no fim das contas, expressa o poder de um grupo bilionário, iluminado, que se cria lá suas concepções utópicas e as impõe ao mundo. Então, quer dizer, a ideia republicana mesmo acabou já. Muito obrigado pela resposta, Olavo. Uma última pergunta eu vou desligar. O que o senhor acha da ideia que tem aí nos Estados Unidos, mas não no Brasil, do voto distrital? É só isso. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite. Bom, eu escuto falar de voto distrital no Brasil desde que eu tinha 7 anos de idade. Todo mundo está discutindo isso há 50 anos, mas não vai se fazer isso aí, porque isso aí vai quebrar o monopólio e um certo grupo de políticos, sobretudo do Nordeste, tem no Brasil. Quer dizer, em São Paulo, para você eleger um senador, você precisa de um montão de votos. Agora, chega lá no Amapá, você com 3 votos, você elege um senador, pô. Então, quer dizer, esses estados do Nordeste são privilegiados. Né? E você sabe que a região onde você tem mais corrupção política é exatamente no Nordeste. Então, quer dizer, você tem o monopólio dos piores. Para que eles vão acabar com isso, meu Deus do céu? Né? Inclusive o sujeito até de São Paulo. Fala, não, para que eu vou ter um trabalhão para me eleger aqui em São Paulo se eu transfiro meu título para o Amapá e daqui 2 anos eu viro senador pelo Amapá só com os votos da minha família? Quer dizer, é claro que isso aí é um incentivo permanente à corrupção e isso aí no Brasil não tem por que acabar. Os caras estão gostando disso aí. Né? Agora, você vê, enquanto a mídia inteira fica escondendo das pessoas que o caso do Fort Hood
Você me desculpe, mas aqui, a gripe aqui nos Estados Unidos não é brincadeira, viu? A gripe no Brasil é 2 dias, aqui é 15 dias, 30 dias. Bom, você vai ter uma senhora, Betty Volak, escreveu dizendo que ela fala no Brasil que a popularidade do Obama está caindo, as pessoas olham para a cara dela como se ela estivesse maluca. Você vê, por aí você mede a distância que existe entre o Brasil e a realidade do mundo. Nada do que acontece no mundo chega no Brasil, gente. Vocês estão vivendo aí, sabe, uma taba mesmo, uma aldeia de índio no meio do mato, separada da civilização, vocês não estão sabendo de nada. Quer dizer, o Brasil é realmente, olha, sobre certos aspectos, é um país amaldiçoado, né? É um país a quem vamos dizer, a própria condição humana é negada para as pessoas. Essa semana aqui teve uma pesquisa da American Online, que é esquerdista pra caramba. É o seguinte, pergunta, você aprova ou desaprova o desempenho do Obama na presidência? 79% desaprova. 79%. A pesquisa feita não foi feita por nenhum órgão conservador, foi feita pela American Online, que é mais esquerdista que a peste, mais obamista do que o Obama. Então, o que aqui nos Estados Unidos é óbvio, todo mundo sabe, no Brasil vira um segredo esotérico, né, que só uma elite sabe, e essa elite tem que ficar quieta, porque se ela abrir a boca, né, está revelando um segredo esotérico, vai causar escândalo, as pessoas vão achar que você é louco. Né? Do mesmo modo, aqui teve esse bate-boca aí entre o Obama e a Fox News. Né? Veja, na mesma semana em que aquela assessora do Obama, cujo nome eu esqueci, confessava que durante a campanha eles haviam controlado completamente a grande mídia, na mesma semana, né, aparece a turma do Obama, da presidência, dizendo que a Fox News é suspeita porque ela tem um viés ideológico. Eu digo, o resto não tem. Em primeiro lugar, a Fox News realmente não tem. A Fox News não é de direita, a Fox News não é conservador. O que a Fox News faz é o seguinte, ela dá 50% do tempo para um e 50% do tempo para outro. Quando ela entrevista um cara da esquerda, ela chama um da direita e vice-versa. Sempre foi assim. Quer dizer, qual era o programa mais popular? A Hannity and Colmes. O Hannity é um conservador, o Colmes é um cara da esquerda. É isso que eles fazem. Isso aí, para o governo Obama, já é ter viés ideológico. Quer dizer, neutralidade consiste em ser 100% esquerdista e não ter nenhum direitista. Isso no entender dele. Bom, nessa mesma semana, aquele bate-boca, é um enfrentamento, e daí a American Online, de novo, fez a pesquisa. Quem que você acha que tem razão? Né? Quem que é justo e equilibrado? Quer dizer, fair and balanced, né? É o slogan da Fox News. Nós aqui damos o noticiário fair and balanced, quer dizer, justo e equilibrado. Que é exatamente o que eles fazem. Eles fazem um jornalismo muito bom, muito justo e muito equilibrado. Mas isto já é escândalo, porque escapa do controle total. Entendeu? Se você não aceita o controle total, então você é extremista de direita. Quer dizer, basta você querer fazer 50%, 50%, que isso é extremismo. Né? O equilibrado para eles é 100% de um lado, 0% do outro. É a definição do Herbert Marcuse, a tolerância libertadora. Quer dizer, toda a tolerância para com a esquerda e nenhuma para com a direita. Isso é o que é o fair and balance no entendimento do governo. Como a Fox News não se enquadra nisso, a Fox News é de extrema direita. A Fox News não é nem de direita, quanto mais de extrema direita. Bom, daí fizeram a pesquisa na American Online. Quem você acha que tem razão? O governo ou a Fox News? 83% de alguém está com a razão a Fox News. Então você vê que esse governo não está com nada mesmo. Ninguém aprova coisa nenhuma do que eles estão fazendo. Né? Do meu modo, essa lei dos hate crimes, crimes de ódio, né? Eles fazem passar essa lei dos crimes de ódio, mas a gente já sabe que quando eles dizem crimes de ódio, eles já estão querendo dizer o discurso de ódio. Quer dizer, você falar certas coisas já será considerado em si mesmo um crime de ódio. Por exemplo, se você disser que o Major Nidal Hassan matou os caras porque ele é um muçulmano fanático, isso é crime de ódio. Ele não cometeu crime de ódio nenhum. Ele matou 13 pessoas, feriu 31, sem ódio nenhum no coração, sem nenhuma motivação ideológica, sem nenhum extremismo, sem nada. Né? Agora, se você diz que
ele é um terrorista islâmico, você dizer isso é crime de ódio. A coisa está assim mesmo, não estou exagerando, não, gente. É assim que está acontecendo. Outra coisa, essa presença, vamos dizer, da propina árabe no mundo é uma coisa que ainda tem que ser estudada, porque isso está por toda parte. Quer dizer, legislações que privilegiam os muçulmanos acima de qualquer outra comunidade estão sendo passadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em toda parte. Como é que você acha que consegue isso? Os caras fazem isso espontaneamente? Fala, mas é claro que não. Saiu esse livro, A Máfia Muçulmana, Muslim Mafia, a respeito dos Estados Unidos, mas a máfia muçulmana está em tudo quanto é lugar, estão comprando todo mundo, pô. Não, agora, olha, aquele juiz que eu disse para você, o juiz que sentenciou lá que você pode rezar em nome de Allah, mas não pode em nome de Jesus, quer dizer, você pode fazer a prece muçulmana, mas cristã não. Pior ainda, o sujeito é um membro da ACORN, a mesma ONG que está acusado de 1000 crimes de corrupção. Agora, quer ver a coisa mais bonita? Coisa mais linda? Eu estou dizendo para você que por toda parte tem o dinheiro árabe, né, facilitando as coisas para os caras e dificultando para todo o resto da humanidade. Quando saiu o livro Muslim Mafia, né, evidentemente está discutindo lá no parlamento, querem fazer uma CPI para discutir a coisa, porque é uma pluralidade de crimes. A ACORN não é uma ONG, a ACORN é uma rede monumental de ONGs, é uma coisa que não acaba mais. É muito dinheiro, e é muito dinheiro do governo que está indo para lá. Bom, na mesma semana em que se aparecem as provas de que a ACORN está envolvida em 1001 crimes, o que acontece? A ACORN processa os autores do livro Muslim Mafia, porque diz que eles obtiveram os seus documentos ilegalmente. E um juiz, o que faz? Sentencia que os fãs têm que devolver os documentos imediatamente. Ou seja, quem é que é punido? É o carteiro, meu Deus do céu, é o cara que dá a mensagem. O sujeito que denunciou o crime, é ele que é punido enquanto o criminoso sai bonito. Olha, esse sistema de corrupção está montado no mundo inteiro. E olha, não venha dizer que mas os muçulmanos fazem isso por devoção à religião. Fala, não tem nada em religião nenhuma que explique e justifique você espalhar a corrupção no mundo dessa maneira. Né? Agora, outra coisa, você vê o favorecimento às causas islâmicas é uma coisa descarada no governo Obama, como já o era na Inglaterra. O príncipe Charles é um agente da subversão islâmica no mundo. Mas isso é a coisa mais clara do mundo. E depois, a cabeça dele foi feita por um sheik islâmico que eu conheci, né? Que era o Sheik Abu Bakr, que é o nome islâmico do seu Martin Lins. O Martin Lins fez a cabeça do homem. Né? E a relação entre um discípulo e um sheik no tariqa islâmico é o seguinte: o sheik manda e você obedece. Se o sheik disser para você peida, você tem que peidar imediatamente, entendeu? Então, quer dizer que o Martin Lins tem autoridade total em cima da cabeça do príncipe Charles. Né? Então, o príncipe Charles faz tudo o que pode para fazer passar legislações que favoreçam discriminatoriamente o Islã. Do mesmo modo, o Obama está fazendo aqui. Né? Por exemplo, existe a Comissão Federal da Igualdade nos Empregos. Né? Ele acabou de botar lá, como membro dessa comissão, né, que é importantíssima na formação da legislação trabalhista federal, uma dona que é adepta aberta da poligamia islâmica. Então isso quer dizer que daqui a pouco a legislação poligâmica estará sendo discutida para aprovação nos Estados Unidos. Vocês não tenham dúvida que isso vai acontecer, porque na Inglaterra já está. Na Inglaterra, por exemplo, se você é cristão, ou é judeu, ou é ateu, e tem uma mulher, então você tem, né, aquela mulher tem direito à sua pensão, em caso de você ficar doente, ou aposentar, qualquer coisa. Agora, se você é muçulmano e tem 4 mulheres, você recebe pelas 4. E mais ainda, o dinheiro não vai para elas, não, o dinheiro vai para sua mão. Então, o que quer dizer? Há um incentivo do governo britânico
a poligamia islâmica. Então, do mesmo modo, você logo vai ver isso acontecendo aqui. Quer dizer, os muçulmanos querem islamizar o mundo na base da propina, da sacanagem, da mentira. Né? Então, não interessa as suas pretensas intenções religiosas, falar, meu filho, o que é isso, pô? Religioso é o Fernandinho Beiramar, você é o vigarista. Aqui apareceu o nome da mulher aqui. Anita Dunn é a diretora de comunicações da Casa Branca. Ela disse, durante a campanha, a mídia só publicava o que a gente mandava. A mulher confessa isso. Eu digo, ela confessa isso e ninguém processa a dona? É exatamente assim. Né? Agora aqui está o Jorge Soros dizendo aqui, quem vai ganhar com a crise mundial? A China. Fala, bom, mas você está sendo profeta do acontecido, meu filho. Né? Então, é evidente, a China já está ganhando. Aqui nos Estados Unidos tem, vamos dizer, uma onda alarmista que diz o dólar vai cair, vai valer nada, vai ter hiperinflação, etc. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Então, começa aquela coisa, compre ouro em vez de dólar, compre ouro em vez de dólar. Meu Deus do céu. Aqui tem uma lei que rarissimamente é aplicada, mas a lei existe, que diz que qualquer quantidade de ouro que o cidadão tenha em seu poder pode ser imediatamente tomado pelo governo. Então você quer se garantir comprando ouro, fala, porque o dólar vai valer pouco, eu digo, sim, o dólar vai valer pouco, mas o seu ouro vai valer nada, porque você não vai ter mais. E pior ainda, agora a moda é a seguinte, né? Daí os caras, alegando essa mesma legislação, falam, não, você não compra ouro americano, você compra ouro chinês. Olha, tá vendo como é que a China ganha? É nessa base. Então aqui, no Brasil, o MST com homens armados encapuzados depois da fazenda do Daniel Dantas no Pará. Olha, tá vendo o Daniel Dantas? É nisso que dá dinheiro pro PT. Eu estou avisando esses empresários de merda, esses caras que tem titica de galinha na cabeça. Eles acreditam que é possível você acalmar essa turma de esquerda com dinheiro. Pô, mas isso é desconhecer a história completamente. Qualquer propina que você ofereça para esquerdista, ele sempre aceita. Mas isso não quer dizer nada. Ele toma o seu dinheiro, mas isso não implica obrigação nenhuma para ele. E se você tenta corromper um comunista, ele se deixa corromper, mas ele se vinga de você depois. Então, o homem lá das laranjas também dava dinheiro para o PT. Ora, ninguém é mais visado pelos esquerdistas do que a turma da burguesia que, sem ser esquerdista, colabora com eles. Então, se você quer colaborar com o PT, meu filho, sabe o que você faz? Você entra no PT e vira diretor do PT. Aí não tem mais perigo, aí eles não fazem nada contra você. Agora, se você acha que você dando dinheiro para eles, você vai acalmá-los, ora, todo empresariado brasileiro está dando dinheiro para o PT. Eu estava lá, eu vi o que aconteceu, a Odebrecht deu rios de dinheiro para o PT. Eu falei para você, eu fui contratado pela Odebrecht para escrever, acompanhar a CPI de 1993 e escrever um relatório. Fui lá, fiquei 1 ano estudando aquela porcaria da CPI, e ali que eu entendi como é que a coisa funcionava. Quanto mais dinheiro você dá para eles, mais eles vão bater em você, porque daí você vai dar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, o Daniel Dantas, olha, invadiram sua fazenda, você pensa que o Daniel Dantas vai aprender alguma coisa com isso? Não, ele vai continuar dando dinheiro para os caras, se tiver. Daqui a pouco ele não tem mais nada, então daí não dá mais. Daí eles vão deixar ele em paz. Né? Por outro lado, também agora aparece, né, notícia aparece no JB, fuzis das Farc para os morros do Rio. Então, olha, quando eu escrevi isso, eu virei um maldito réprobo e perdi o emprego. Agora, o próprio JB disse, mesmo, tem nada, negócio da Farc com PCC, Comando Vermelho, essa coisa toda. Né? É incrível. Está aqui agora que a ONG DHNet Direitos Humanos, né, está lá abertamente na internet, né, pregando invasões, assaltos, ocupações, emboscadas, táticas de rua. Né.
Vocês aprendem alguma coisa? Olha, no Brasil, aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo fazendo homenagem a Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella era um grande herói mesmo. A especialidade dele era matar a pessoa pelas costas, né? E sair correndo. Até que um dia mataram ele, não mataram pelas costas, não mataram pela frente. Aí tá lá Antônio Cândido. Antônio Cândido é um puta que pariu. O que fala do Antônio Cândido puxando o saco do Carlos Marighella? E, pô, meu Deus do céu, o que é coisa que qualquer coisa que sai da boca do Antônio Cândido, um peido é mais significativo literariamente do que as palavras do Antônio Cândido. Enquanto isso, o Lula em Londres diz que o Brasil vive uma revolução silenciosa. Eu digo, mas claro, não tem nem dúvida, só que não é nem tão silenciosa assim, né? Vocês já estão. Agora, essa semana saiu até uma pesquisa da BBC. Eu também, BBC, gente, aqui eu tenho um relatório, 180 páginas de documento juntado pelo meu amigo Alec Boyd, mostrando como a BBC se transformou num órgão de propaganda comunista mesmo. Então ali a corrupção é total. Quer dizer, o que é que a BBC diga, eu não acredito. É que sai uma pesquisa da BBC dizendo que 85% dos brasileiros querem mais intervenção do Estado na economia. Quer dizer, o Estado tem. Está vendo aí, empresário? O povo quer que você seja mais controlado ainda do que você é. Né? E você ouvindo essa notícia, o que você vai fazer? Você vai dar mais dinheiro para os caras. Você vai, eles estão me oprimindo, tem que soltar o dinheirinho para eles para acalmar eles. Quanto mais dinheiro você dá para eles, mais poderosos eles ficam e mais eles vão te oprimir, seu idiota. Né? Também, olha aqui, o Conselho Estadual de Educação recomenda que os travestis nas escolas sejam chamados pelo seu nome social. Então está lá, né, o seu Joãozinho, né? Disse, agora não sou mais Joãozinho, eu sou Violeta. E você tem que chamar o desgraçado de Violeta. E se você ri, eu posso até chamar de Violeta, mas eu olho a cara do sujeito, ele parece o Mike Tyson, ou parece o Lula, né? Tem até as barbas, assim, você vê e tal, né? As barbas, 2 peitão, e eu sou obrigado a chamar de senhora, chamar de Violeta, né? E não pode rir. Quer dizer, quando você vê, quando uma situação manifestamente teatral, manifestamente fingida, é impingida a você como se fosse a realidade, quer dizer, você está proibido de ver a realidade, você está proibido de perceber que o sujeito é homem, né? Ele tem aqueles ombros assim de 1,5 m, aqueles músculos que parecem o Schwarzenegger, tá certo? Uma vez eu vi aqui um cara de 1,95 m na rua, né? Andando com um vestido tubinho cor-de-rosa, né? E você olhava aquele camarada com o vestido tubinho, o sujeito era de uma macheza absolutamente esplêndida, um negócio incrível, né? Quanto o vestido tubinho realçava a macheza dele a tal ponto pelo contraste, que ele intimidava qualquer um que olhasse aquele sujeito morria de medo imediatamente, né? Então, mas você tem que olhar aquela pessoa e se chamar, não, dona Margarida, como vai a senhora, né? E você não pode rir, meu filho. Quer dizer, é claro que isso, essa situação parece, sei lá, a peça do Ionesco, o Rinoceronte, você cria uma situação absurda, fantástica, teatral, e você é obrigado a aceitá-la como se fosse a realidade, meu filho. Se você não aceitar, você vai ser punido. E por enquanto é uma recomendação do Conselho Estadual de Educação, mas vem aí lei. Então, agora, e se eu decidir ser outra coisa, né? Por exemplo, eu decido, olha, eu não sou mais um ser humano. Agora eu sou um porco-espinho. Tá certo? Vocês fazem favor de me dar o tratamento devido ao porco-espinho. Eu não tenho esse direito. Mas se eu decidir, né, que agora eu sou Dona Margarida, todo mundo vai ter que me tratar como Dona Margarida. Os senhores vão olhar para a minha cara, eles não vão acreditar, mas o que importa é o que você está vendo. Importa é a vontade do freguês. Quer dizer, a maluquice. E se o cara mudar de ideia? Agora não sou mais Violeta, agora sou Joãozinho de novo. Porque isso acontece também, é? Vai dizer que não existe. Dizer que não existe ex-gay é a maior mentira da paróquia. E ex-travesti, o mundo está cheio de ex-travesti, porra. Eu sujeitei aquela maluquice na juventude, porque aquilo passa. Então pronto, não sou mais Violeta, agora eu sou Joãozinho, eu sou Joaquim. Agora eu nunca aceito mais, agora você vai ser Violeta até o fim, quer saber? A vingança será maligna. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Eduardo do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o ensino domiciliar.
apesar do ensino domiciliar ter uma qualidade superior ao do escolar, há quem diga que as crianças que não interagem com outras crianças nas escolas podem se tornar adultos que têm dificuldade para trabalhar em grupo, ou até adultos antissociais. O que o senhor acha disso? Não, antissocial você se torna quando você vai na escola. Tá certo? Ali você aprende a consumir droga, tá certo? Você aprende a ceder à pressão dos mais cafajestes. Agora, se você socializa com as pessoas numa igreja ou num clube, isso não acontece. Você entra num clube de natação, num clube esportivo, você vê que as pessoas ali são educadas, se respeitam uns aos outros. Você não pode fazer certas coisas, senão o clube te põe para fora. Agora, na escola, você pode vender droga, você pode oprimir o menor, você pode fazer o que você quiser. Veja a socialização na escola. Veja esse caso dessa Uniban, dessa universidade, que entra lá a garota com uma mini saia, quer dizer, como se fosse a primeira mini saia do mundo. Né? E a turma toda sai gritando, puta, puta, essa é a socialização que você tem lá, meu filho. É isso que você quer? Isso, veja, é numa universidade, não é nem numa escola secundária. Quer dizer, o ambiente é um ambiente de cafajestada. A escola do Brasil fomenta o banditismo, fomenta mesmo. Você não viu aquele negócio da garota que socorreu a professora, porque um cafajeste meteu fogo no cabelo da professora, e a garota foi ajudar a professora. O incendiário não foi punido, porque disse que aquilo pode atrapalhar os estudos dele. Mas a garota que socorreu a professora, essa foi punida, porque ela não podia voltar para a escola porque os alunos a oprimiam. É esse o ambiente que encontra na escola. Ou seja, você colocar a sua criança numa escola pública no Brasil é um crime. É verdade, Olavo. Olha, eu fazia das tripas coração para evitar, pelo menos a escola pública, mas mesmo ao botar na escola privada, gastando os tubos, espremendo lá no meu bolso os últimos tostões, mesmo ao fazer isso, eu pedia desculpas aos meus filhos por isso. Eu chegava para eles e dizia, ó, turma, aqui eu nunca pedi nada para vocês, eu dou tudo que vocês querem, faço tudo que vocês querem, mas agora eu vou pedir uma coisa e você vai ter que fazer. Você vai ter que ir para essa escola. Por quê, pai? Eu digo, só tem um motivo para você ir para a escola. Se você não for, eles me prendem. Então, eu estou pedindo, faça esse favor para o seu velho pai, submeta-se a essa humilhação e a esse risco por mim. Esse é o único motivo que eu tenho para você ir para a escola. Por quê? Veja, o meu filho Pedro, ele não conseguia fazer amigo na escola porque os caras não por cafajeste mesmo. A hora que veio aqui para os Estados Unidos, não. Aí conseguiu ter um monte de amigo, hoje está feliz pra caramba. Tá? Agora, na escola brasileira, faz só cafajeste. A cafajestada é, vamos dizer, incentivada no Brasil. O ensino pela internet seria uma opção? Não, a opção é o homeschooling mesmo. É porque existe agora escola pela internet também. Sim, é uma coisa que ajuda. Você pode ficar, pelo menos fica livre daquele ambiente. Agora, se quer socializar sua criança, manda para a igreja, manda para um clube. É verdade. Entendi, Olavo, obrigado. Escola jamais, escola jamais. Entendi. Eu garoto de escola no Rio de Janeiro. O meu filho era vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. Com 8 anos já virou vice-campeão. O que os outros faziam? Juntavam em 10 para bater nele. Falavam, bom, aí não tem jiu-jitsu que aguente, porra. Né? Outro dia ele chegava lá todo amassado. Então, me pegaram. Obrigado, Olavo. Obrigado eu. Agora, peraí. Já o nosso tempo está acabando. Né? Ainda tem mais um monte de notícia aqui, mas infelizmente não vai dar mais. Né? Para não dizer que está tudo perdido, aqui no estado do Maine, a população rejeitou maciçamente a ideia de casamento gay. Casamento gay é um oxímoro. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não existe. É uma coisa, é uma imitação, é uma caricatura. Nós não podemos aceitar. E se o sujeito quer praticar lá o que ele quiser com o vizinho dele, com o sargento do batalhão, ele que faça. Agora, dizer que está casado, o que é? Vem escolher, gozar da minha cara, porra. Então, vamos parar com isso. Até a semana que vem, muito obrigado.